Muito boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Vamos ao boletim de notícias de Angra dos Reis. Decreto número 11.981, de 11 de março de 2021. Adequa as medidas de proteção à vida relativas ao Covid-19 em face do cenário nacional. Artigo 1º. O presente decreto amplia em caráter excepcional e restritivo para todo o território do município as medidas de proteção à vida dos decretos anteriores. Artigo 2º. Fica vedada a permanência de indivíduos nas vias, áreas e praças públicas do município no horário das 11 da noite às 5 da manhã. Artigo 3º. Fica vedado o funcionamento de estacionamentos públicos e privados próximos às praias, de eventos, festas e atividades transitórias em áreas públicas e particulares, incluindo-se as rodas de samba, de capoeira, confraternizações e outros eventos e atividades esportivas, eventos ou atividades comemorativas e ou culturais. Fica vedado o funcionamento das boates, casas noturnas e congêneres e também de feiras especiais. Artigo 4º. O horário de fechamento de bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres para o atendimento presencial de qualquer natureza fica limitado até às 10 da noite, com a circulação de público restrita a 50% da capacidade instalada, incluindo-se aqueles que funcionam no interior de shoppings e centros comerciais. Parágrafo único. Em todos os casos, o serviço de delivery está permitido sem restrição de horário. Artigo 5º. Os teatros, cinemas e casas de cultura poderão operar com redução de capacidade de espectadores para 40% da ocupação total do local, com sistema de bloqueio das cadeiras laterais em relação ao assento ocupado ou ainda com sistemas mais restritivos por opção do estabelecimento comercial. Artigo 6º. As atividades turísticas no âmbito do município de Angra dos Reis deverão seguir as seguintes orientações: a ocupação de casas de aluguel, hostels, pousadas, hotéis e congêneres deverá ser de no máximo 80% da capacidade total da hospedagem. 2. O turismo náutico e o transporte de passageiros, como ramo de atividade empresarial, deverá ser reduzido para compreender a ocupação das embarcações em no máximo 50% de sua capacidade total. Parágrafo único. O grupo de fiscalização deverá adotar as medidas de barreira sanitária nas principais entradas do município para fiscalizar a existência de reservas, comprovação da titularidade do imóvel com sede no município de Angra dos Reis, ou a existência de vínculo funcional do indivíduo que justifique seu ingresso em território municipal. Artigo 7º. As demais atividades econômicas com atendimento presencial ficam autorizadas a funcionar sem restrição de horário, exceto aos shoppings que deverão funcionar das 11 da manhã às 10 da noite, sendo obrigatório para todos o cumprimento das normas sanitárias do Decreto 11.763/2020. Artigo 8º. A fiscalização quanto ao cumprimento do disposto neste decreto ficará a cargo da Secretaria Executiva de Segurança Pública, da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo único. Caberá a este grupo de fiscalização o planejamento e a coordenação das operações de fiscalização, em como a consolidação dos resultados alcançados e a integração dos órgãos envolvidos. Artigo 9º. Para fazer cessar o descumprimento das normas previstas neste decreto, os órgãos citados no artigo 8º e seus agentes poderão, nos termos da legislação pertinente, reter ou apreender mercadorias, produtos, bens, equipamentos, fixos e móveis, instrumentos musicais e veículos automotores irrevocáveis, sem prejuízo da aplicação de multa e interdição do local ou estabelecimento. Parágrafo 1º. Em se tratando de veículos retidos ou apreendidos, a unidade competente do grupo de fiscalização providenciará a remoção para o depósito após a lavratura do documento correspondente pela autoridade competente. Artigo 2º.
Parágrafo 2º. O descumprimento do disposto neste decreto poderá ensejar a configuração de crime previsto no artigo 268 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo das demais sanções cabíveis e da comunicação aos órgãos competentes, como estipulado no artigo 10º, inciso 3º deste decreto. Parágrafo 3º. As multas aplicáveis aos infratores decorrentes de inobservâncias ao presente decreto serão as constantes da legislação pertinente à atuação pública, sem prejuízo das medidas punitivas do artigo 10º. Parágrafo 4º. As autoridades fiscais do grupo de fiscalização poderão determinar a interdição cautelar imediata de estabelecimentos e atividades nos casos de descumprimento do disposto neste decreto, sem prejuízo da aplicação de multas e da propositura de cassação de licença ou autorização de funcionamento, sendo mandatória a observância do regramento do artigo 10º deste decreto. Parágrafo 5º. Poderão os agentes públicos do município noticiar as infrações ocorridas mediante auto de constatação, sem a necessidade da presença de um fiscal municipal, providenciando-se a devida notificação da ocorrência ao grupo de fiscalização e a pronta distribuição ao agente fiscal competente para a adoção das medidas necessárias à cessação da irregularidade e eventual punição prevista na legislação. Artigo 10º. As pessoas físicas e jurídicas que infringirem as normas deste decreto estão sujeitas: item 1. Em relação à primeira infração, multa de R$ 5.000 para as pessoas físicas e R$ 15.000 para as pessoas jurídicas, e suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias. Segundo, nos casos de reincidência, multa de R$ 10.000 e de R$ 30.000 e a cassação de alvará de funcionamento de forma definitiva no primeiro evento de reincidência. Item 3. As infrações às normas sanitárias serão oficiadas às autoridades policiais e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para apuração do eventual crime do artigo 268 do Código Penal Brasileiro, cuja pena é de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Artigo 11. As escolas ou instituições de ensino da rede pública cuja administração seja estadual ou federal, com sede em Angra dos Reis, poderão definir seu protocolo de volta às aulas, porém, deverão adotar as medidas sanitárias previstas na legislação municipal. Artigo 12. Fica prorrogado o prazo para execução dos projetos culturais contemplados pela Lei Federal de número 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, para o dia 15 de maio de 2021. Artigo 13. Fica mantidas as medidas de proteção às vidas relativas ao Covid-19 previstas no decreto de número 11.763, de 25 de setembro de 2020, no que não contrariar este decreto. Artigo 14. Os órgãos citados no artigo 8º poderão editar atos complementares ao disposto neste decreto. Artigo 15. O decreto de número 11.763, de 25 de setembro de 2020, com suas posteriores alterações, permanecerá em vigor por tempo indeterminado. Artigo 16. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até o dia 22 de março de 2021. Município de Angra dos Reis, 11 de março de 2021. Fernando Antônio Ceciliano Jordão, prefeito. Acesse também o blog angranoessopraia.blogspot.com. Eu sou Tiago de Moraes, do bairro Bonfim, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para o canal TMN.